Continuando aqui nossa gravação no segundo bloco, continuando a falar ainda sobre memorial. Guarda isso, isso é uma pérola. Quem é que quer arrancar as nossas boas memórias? Quem é que quer destruir os nossos memoriais? Satanás. Ele não tem prazer que a gente se lembre das vitórias, dos triunfos, das bênçãos. Ele tem prazer de apagar, dizendo, aquilo que aconteceu, esquece. Se firma agora na amargura e está tudo bom. Tudo bem. Entendeu? Por isso que a Bíblia é um livro de memorial. A gente segura na mão um maior dos memoriais. Eu ouso dizer, irmãos, quando eu dou aquela matéria de teologia sistemática que é bibliologia, eu ouso dizer que a única coisa que o Espírito Santo de Deus deixou como um memorial eterno da eternidade para nós aqui não é nem a igreja, porque a igreja é o conjunto de crentes, não é o prédio. A única coisa física que nós temos na mão que a gente lembra de Deus é a palavra dele. O que mais, pastor? Mais nada. A gente prega o evangelho para vidas, ganha vidas, mas a única coisa que está o selo divino de forma poderosa, assim como Jesus, ele encarnou aqui, morreu, encarnou, nasceu, cresceu, viveu, fez o seu ministério, morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus, e lá ele está à destra do Pai com o corpo glorificado. Ele tinha um corpo aqui, mas o corpo agora está lá, não está mais aqui, concorda? A única coisa que nós temos do Espírito de Deus na nossa terra de forma abundante é o quê? É a palavra. É a palavra de Deus. É o memorial, o maior memorial de Deus é a palavra. Que é o que nos revela ele, e que é por causa dessa palavra que a gente destrói as trevas, destrói a tudo. É essa palavra, pelo poder do Espírito, que transforma a nossa vida. É essa palavra que, quando a gente crê, a gente se apropria das promessas, as promessas de Deus se cumprem, os milagres acontecem. E aí onde entra os memoriais. A igreja é um memorial ou não é um memorial? Agora falando como templo. A nossa igreja não é um memorial? É. A nossa comunhão não é um memorial? É. Esse seminário não está sendo memorial? Tá. Estão entendendo, meus irmãos? O material que vocês registram, as aulas de vocês, os meus livros de estudo, são memoriais. Um sermão que você faz, depois de muita oração, de muito jejum, aquilo não pode ser jogado fora. Aquilo é uma pérola, é fruto do teu trabalho. É fruto da tua devoção. É um memorial. Estão entendendo? Quem é que quer acabar com os nossos memoriais? É aquele que quer arrancar as boas memórias da gente, que é o inimigo. Podem ver que, durante a história do povo de Deus no Velho Testamento, o diabo foi tentando tirar a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculos, as festas, e foi tentando colocar o que? Ídolos, né? De Baal, de Astarote, de Dagon. Não foi assim? Foi arrancando os memoriais sagrados e pondo memoriais macabros. Entendeu? E aí vem os castigos. Então, guarda isso, irmãos, a importância de memoriais. Guardem isso. Pode ver que a nossa vida, agora falando aqui, quantos filhos você tem, pastor Johnny? 2. Um menino. Você, Gil, quantos filhos? 2. Felipe, quantos filhos pretende? Quantos filhos pretende, Felipe? Os 2. 2? 12. 12? Uma dúzia? Aí, não sei, aí só Deus sabe. Agora, falando aqui abertamente, irmãos, sejamos honestos. Sejamos honestos. Nossos filhos é nosso memorial. Nosso casamento foi o nosso memorial. Nossa casa é nosso memorial. Estão entendendo, irmãos? Nosso trabalho não é o nosso memorial? Tem vezes que o nosso memorial de bênção não vira, ele se transforma numa coisa terrível. Entendeu? O nosso dom é um memorial, meus irmãos. É um memorial. Fantástico, não? Guarda isso, irmãos. Pelo memorial, as lições são perpetuadas em nós e a gente deixa um legado para a posteridade. Tá bom? Querem fazer mais algum comentário? Tranquilo? Vamos lá, então? Continuando a leitura? Paramos aonde? Você leu tudo, né? Nazaré.
Continua aqui. Quer ler, Gil? Ou quer ler, Johnny? Sim. Jesus também aprendeu na sinagoga, pois nos dias dele estava ela espalhada por todos os lugares, e a frequência a ela era hábito arraigado, quando não coisa obrigatória. Lucas diz: no sábado Jesus entrou na sinagoga como... Tá certo? Como era seu costume. Tá Ah, errado ali, né? perdão. Como era o seu costume. Lucas 4,16. Wilson acha que... Dá uma pausa, por gentileza, aqui. Pois não. Irmãos, é como o Felipe leu há pouco, né? Jesus, além de ter sido divino, mas ele se aplicou no processo humano. Ele se dedicou nos hábitos humanos. Ele teve bons hábitos nessa questão. Ou seja, como é importante a gente arraigar essa expressão, essa palavra arraigado. Paulo vai usar bastante nas suas cartas. Arraigar, dando ideia de raízes, de ser profunda, que você não arranca da terra. Ela tem que... Pode ver uma árvore saudável, ela foi plantada e por lá ela fica durante toda a vida. Ela não precisa ser trocada de lugar. A única coisa que ela precisa é ser irrigada, ser cuidada, ser nutrida, né? Então, nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. Deus é o grande ribeiro e a gente é uma árvore, né? Então, você vê que essa questão da aplicação, da dedicação, de ser arraigado, de ser dedicado, tem que fazer parte da nossa vida e daqueles que querem aprender de Deus, né? Tá bom? Continua, por gentileza, meu irmão. Amém. Wilson acha que Jesus ia à sinagoga pelo menos uma vez em cada sábado, e isso por 20 anos ou mais. Nela havia exercícios religiosos aos sábados, nas segundas e quintas-feiras, nos dias de festa e nos de jejum. A sinagoga era instituição puramente educacional ou instrutora. Lá, a lei, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, era lido por uma pessoa, o intérprete explicava um versículo de cada vez, aplicando a leitura à vida do povo em geral. Assim, se lia toda a lei de 3 em 3 anos e meio, mais ou menos como se dá hoje com nossas lições uniformizadas. A segunda leitura do dia era tirada dos profetas, sendo lidos e explicados 3 vezes de cada vez. Dessa natureza foi a leitura que Jesus fez na sinagoga de Nazaré, registrada em Lucas 4, 17 ao 19. Algumas vezes faziam-se perguntas para que os assistentes respondessem. Ainda recitavam também, em uníssono, certas passagens escriturísticas. Assim foi que Jesus aprendeu a lei e os profetas, habilitando-se para refutar os rabinos e perguntar-lhes: não lestes? Posso continuar? Tá bom até aí, tá bom até aí. Uníssono, a expressão há pouco ali. Obrigado, tem um acento. Todos juntos em um único som. Agora, olha que interessante, irmãos. Olha só que interessante. Percebam que aqui, qual era a grande proposta do ensino de todos da sinagoga? A lei. Ler a lei e explicar versículo por versículo. Em outras palavras, eles gastavam muito tempo com as leis, com os profetas. Quando a gente for tratar de teologia sistemática em bibliologia, lá eu vou fazer ali um apontamento falando um pouco sobre essa questão, que é a questão da diferenciação entre leis, profetas e históricos e poéticos. Mas hoje aqui não vem como não é a pauta, então nem vou mencionar. Mas uma coisa é fato: eles gastavam muito tempo. Lembra quando Neemias ele restaura as muralhas, que ele faz uma grande festa? O que Neemias faz? Lembra o que ele faz logo depois que eles celebram a construção das muralhas e das torres? E as escrituras, se não me engano. Exatamente. Eles leem as escrituras durante horas. E se você for ver o livro de Neemias, logo depois desse episódio, eles continuam lendo as escrituras nas próximas semanas. E eles terminam a festa com a festa dos tabernáculos. E o que eu quero dizer? E até é mencionado que a festa dos tabernáculos, lá em Neemias, nunca tinha sido feita, se eu não me engano,
A última vez que tinha sido feita foi com Josué, alguma coisa assim. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso? Eles dedicam muito tempo lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, repassando as Escrituras. E com tudo isso, eles fazem aquele momento da leitura pública, foram horas. E depois que eles leram, os levitas foram explicar as Escrituras. E depois que isso aconteceu, durante aquele mês, houve muitas leituras e estudo da Bíblia, onde os levitas e os sacerdotes iam explicar. Isso tudo, irmãos, está lá no capítulo 8 de Neemias. E diz aqui, ó, no versículo de número 17, 8:17 de Neemias. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia os israelitas não tinham celebrado a festa desta maneira. E grande foi a alegria deles. A festa do quê? Dos tabernáculos. Daquela forma nunca mais tinha sido feita, desde os dias de Josué. Ou seja, eles restauram, depois do cativeiro babilônico, que eles estão ali reconstruindo agora as muralhas, depois de ter construído o templo, eles restauram o quê? Mais um memorial que eles tinham se perdido. Aí você fala assim, mas pastor, por que eles se perderam? Porque foi assim, eles viveram durante tantos anos em tendas, que quando eles vão para Canaã e conquistam a terra e distribuem a terra, era como se aquilo ficasse apenas numa vaga memória. Poderiam até fazer a festa dos tabernáculos, mas de forma bem tímida. Mas aí veio o quê? Veio o cativeiro assírio, depois veio o cativeiro babilônico, e aí veio a chance de Deus eles reconstruírem o templo, reconstruírem as muralhas de Jerusalém. E aqui é a grande demonstração de que eles estavam restaurando cada memorial. E olha o versículo 18 que diz: dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. E celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Aqui é a conclusão de todas as festas. E aí é maravilhoso esse livro de Neemias. Essa era uma prática que os judeus conservaram. Eles conservaram a prática de ler nas sinagogas. E eu pergunto para vocês, a sinagoga nasce aonde, irmãos? Aonde que a sinagoga nasce? No cativeiro babilônico. Você já fez introdução ao Novo Testamento, Velho Testamento, você fica acabando a graça dos outros alunos, viu? Você também vou te falar, viu? Né? Isso prova que foi um bom aluno. Eu vou deixar meu microfone desligado, então. Não, pode responder, pode. Mas eu queria ver eles, não tem problema, deixa eles primeiro falar, Fê. Mas assim, isso é bom aluno, bom aluno. No cativeiro assim. babilônico. Olha o chute. Boa, Johnny, boa. Mas você sabia já disso, Johnny e Jill, que a sinagoga nasce lá na Babilônia? Não, eu não sabia. Não sabia. Porque no Novo Testamento, de repente, no Velho Testamento tem o templo, né? E aí, de repente, o templo é destruído, o templo é reconstruído. E aí começa o Novo Testamento, e aí tem um monte de sinagoga. Aí quando a gente vai ver, mas aí também tem sinagoga no Velho... Aí quando a gente vai estudar historicamente, a gente vê que a sinagoga já estava lá no Velho Testamento. Aí fica a pergunta, mas por que nasceu a sinagoga? Porque foi a lição de Deus para o povo judeu. Ou seja, sinagoga não estava lá na revelação do Velho Testamento. Meus servos criem sinagoga. Mas foi uma necessidade que eles aprenderam para quê? Para buscar a lei de Deus. Como assim? Estamos no cativeiro, vamos continuar adorando a Deus. Como que a gente vai adorar? Vamos nos reunir, vai ter um rabino, vai ter um sacerdote, vai ter os levitas, que eles vão nos ensinar. Olha que interessante, hein? Ó, irmãos, guardem isso, hein? Guardem. Eles tinham o templo, eles tinham adoração, eles tinham, ainda enquanto estavam lá em Israel, eles tinham que as tribos dos levitas que eram espalhadas, lembram? Lembram que quando a gente pensa na tribo de Levi, lembra da aula de geografia? Houve a distribuição das 12 terras, das 12 tribos? Não tem a tribo de Levi, tem? Não tem. Não. Aonde estava a tribo de Levi? Estava tudo em Jerusalém só? Não, estava espalhado, né, entre as demais tribos.
Por quê? Por conta do ensino, né? Bom, é ensino, mas também porque os sacerdotes em si, eles deveriam, acredito, né, estar espalhado entre as demais tribos, agora pensando na questão do ensino e basicamente por conta do sacrifício. Eles também não tinham terra, né? Então, enfim. A herança deles era o Senhor. Eles pegavam um pedaço das terras e ali viviam. Mas, na realidade, qual era a premissa? A premissa era o seguinte: o meu povo precisa de pastores e ministros. A tribo de Levi é a tribo sacerdotal, que é dividida entre sacerdotes e levitas. Lembra? Gersonitas, coatitas e meraritas. Os 3 filhos de Levi. Dentro dos meraritas e dentro dos gersonitas saíram os levitas. E os coatitas, os sacerdotes. Então, eles eram os pastores de Israel. As tribos de Levi, eles precisavam estar onde tinha povo. O pastor tem que estar onde tem povo. Se não tem povo, não tem sentido pastorear. Por isso que a gente vai ler o livro de Juízes, tem levitas na tribo de Efraim, tem levitas na tribo de Judá, tem levitas espalhados. E quando a gente vai ver o Velho Testamento, tem levitas de tudo que é lugar. E no livro de Juízes tem levitas errantes, lembra? Levitas que saíram para fazer alguma coisa e para serem contratados. Lembra do episódio? Depois vocês leem o livro de Juízes. Olha que interessante. Então, em tese, o pastorado já deveria sempre ser presente aonde? Naquelas terras. Agora, e quando o povo se corrompe? O pastor tem êxito? Não tem êxito. O pastor só tem êxito se tem rebanho. Mas se o povo está desviado, o pastor não tem êxito. E se o pastor também está desviado, aí pronto, é todo mundo desviado, né? Pode ver que o Velho Testamento vai dar essa ideia que, ora, o povo se desviava e os líderes se mantinham fiéis, e em muitos momentos os líderes se desviavam antes de desviar o povo. Essa é a história do Velho Testamento. E aí o que acontece? Eles tinham templo, eles tinham terras, eles tinham posse, mas não deram valor. Aí vem o cativeiro e Deus destrói tudo. Agora eles estão na Babilônia como escravos, e eles não têm templo, eles não têm nada, eles são escravos, e eles têm que criar um jeito para adorar a Deus. E lá eles reaprendem o sentido de comunidade de escola sagrada. E lá nasce a sinagoga. E a sinagoga nasceu lá na Babilônia, e aonde tinha um conglomerado de judeus, nascia uma sinagoga. Onde tinha um conglomerado de judeus, nascia uma sinagoga. Nascia uma sinagoga, nascia uma sinagoga. Até quando eles voltaram para Israel e reconstruir o templo. Agora, o templo estava edificado, os povos judeus estavam espalhados no mundo com várias filiais. O pastor Ernesto Nini fala que ali foi o nascimento da igreja. Deus cria a sinagoga já para evangelizar o mundo. Já que o Velho Testamento, eles foram rebeldes de não ser sacerdotes para abençoar a nação, eles viram sacerdotes na marra na Babilônia. E lá na Babilônia eles aprendem o papel e o ofício do sacerdócio, junto com Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Olha que fantástico. E agora, as sinagogas foi o embrião que, quando a igreja nasce, Paulo e os apóstolos pregavam em primeiro lugar onde? Nas sinagogas. E da sinagoga nascia a primeira igreja. Fantástico, não, gente? Ou seja, Deus é sábio. Quando nós somos obedientes, nós fazemos com que a luz brilhe e a glória de Deus é manifesta. Mas quando nós somos rebeldes, Deus nos põe numa enrascada para que a gente vire igreja de qualquer jeito. Entenderam, gente? Olha como é fantástico. E isso a gente vê que a história de Deus se repete ao longo dos séculos. Então, esse episódio aqui é o episódio onde Jesus está na sinagoga, onde? Em Nazaré, aprendendo. E lá ele aprendeu bastante. Pode ver que a aula passada eu falei o seguinte, que ele não teve uma escola de rabinos, mas ele teve uma escola de escritura. Ele teve uma escola de piedade. E ele fez valer tudo isso para a glória de Deus. Ele não foi formado aos pés dos sábios, como foi Paulo com Gamaliel, mas ele foi formado de uma forma piedosa, onde na palavra de Deus, buscando a Deus e buscando instruções. Podem ver que quando ele tem 12 anos, ele vai passar pela prova do Bar Mitzvah, ele chega lá e ele dá lição a quem? Aos sábios que estavam lá em Jerusalém, porque ele era muito aplicado e dedicado.
Que Deus nos ajude nesse caminho. Tá bom, meus irmãos? Fantástico, não? Querem comentar alguma coisa? Pode falar agora, Felipe. Agora eu já perguntei para eles. Não, mas quiser comentar alguma coisa, irmãos, Felipe, fique à vontade. Não, o senhor já disse. Tá dito, tá dito. Essa ideia da sinagoga, vocês entenderam? Que fantástico. Que, ó, a sinagoga era uma escola sagrada. Sim. Espalhada. Assim como, como o levita ele tinha que ter um lugar para poder ensinar, a sinagoga, na realidade, acabou sendo esse lugar onde ele ensinava. É a escola onde ele ensina. Seria o mesmo da igreja para nós hoje, irmãos. É o lugar do ensino. A igreja é o lugar do ensino. Ensino sagrado e ensino de tudo que é útil e bom. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Aí, na igreja a gente poderia também dar lições sobre tudo que acontece numa escola? O que vocês acham? Sim. Teria algum problema? Nenhum. Quando o senhor fala tudo que... se eu pudesse ser um pouco mais específico, só para eu entender a pergunta. Tudo que você aprende numa escola. Vamos supor que você tenha na sua escola, Pastor Johnny, médicos, engenheiros, arquitetos, e queiram ajudar as pessoas na escola ensinando esses assuntos. Na igreja. Poderia ensinar na igreja? Agora, a questão do culto, né? Horário de culto, talvez não, mas assim, dentro da comunidade, eu acredito que sim. Você entendeu? O horário do culto é do culto, o horário da escola bíblica é da escola bíblica, dos ensina dos ensina. Mas usar aquele ambiente para instruir os irmãos também, educá-los no português, nas línguas, nenhum problema. Super válido, não tenho dúvida. Super válido. Entendeu? O judeu, durante toda a sua vida, fez da sinagoga um primeiro lugar, o lugar do ensino da palavra de Deus. Mas também ele poderia abrir para outras coisas, para abençoar a sua comunidade. Foi muito comum, né? O evangelismo no Brasil, de missionários americanos virem para cá, ver a carência, né, do povo brasileiro e poder ensiná-los a língua materna, enfim. Exatamente. Isso John Wesley faz nos seus períodos de avivamento, mas isso é algo que muitos pastores fizeram ao longo dos séculos, e principalmente os judeus, usar da sinagoga como um lugar de comunhão, como um lugar também de aprendizado. Mas é claro, proposta principal é a lei de Deus, porque percebam, irmãos, muitas vezes sutilmente você vira uma coisa para outra. De ensino de Deus vira ensino dos homens, entendeu? De lugar sagrado vira lugar de negócio. Por isso que a gente tem que ser criterioso, entendeu? Eu acredito, irmãos, guardem isso, particularmente, eu acredito que a igreja, quando ela faz social, um trabalho social, na minha opinião, o primeiro passo do social deveria ser educação. Então, tipo assim, vamos começar um trabalho social na igreja. Ao invés de criar um hospital, criar uma escola. Entendeu? Porque com a educação você vai gerando as outras coisas. Agora, é óbvio que essa é a minha opinião, não estou dizendo que eu esteja coberto da razão, mas por causa da carência. Não sou contra quem começa distribuindo sopas, cuidando de clínicas de dependentes químicos, não, porque cada um vai ter um chamado e uma vocação. Mas é muito interessante que essa é uma carência muito grande no nosso país e é uma coisa muito boa. Agora, quantas são as igrejas que se perdem nesse processo? Que aí cria uma escola e a escola passa a ser o carro-chefe da igreja, entendeu? E a igreja se perde. Por isso que muitas igrejas acabam não tendo um trabalho social assim, entendeu, irmãos? Porque acaba se perdendo questões financeiras, status, ganância. E sejamos honestos, irmãos, as pessoas se perdem, né, com muitos trabalhos. Podem ver, por exemplo, vou dar um exemplo, a Igreja Batista de Perdizes. Vocês conhecem a Igreja Batista de Perdizes? Da onde sai a teológica, que também tem o Colégio Batista de Perdizes, entendeu? Quem você acha que lucra mais? A Igreja Batista de Perdizes, o Seminário Teológico ou o Colégio Batista de Perdizes? Não precisa nem falar, né? Onde ele está? Em Perdizes. Quanto vale aquele patrimônio lá em Perdizes? Quanto vale em dinheiro o colégio de Perdizes? Quanto vale a igreja? Entendeu? Mas é tudo da igreja. Mas você percebe que se você não tem uma estrutura muito bem formada e líderes maduros, os propósitos se perdem ao longo do caminho. Porque aí já vira uma questão de política, de desejo, de vaidade, entendeu?
começa muitas vezes na simplicidade com um ideal muito nobre e depois se perde. Não estou falando que eles se perderam, mas eu estou falando que isso aconteceu com muitas universidades, inclusive religiosas. Há quem diga que, por exemplo, os metodistas de Ramos, pode ver a Universidade Metodista, a Universidade Mackenzie. A Universidade Metodista Rude Ramos é da denominação metodista. A Universidade Mackenzie é dos presbiterianos. Então, percebe como é difícil gerir tudo isso debaixo do guarda-chuva da igreja. Mas é um trabalho maravilhoso. Por quê? Por meio da educação, você forma não só a sua igreja, mas você contribui na formação educacional de uma nação. E o efeito cascata que isso vira, porque é uma geração que você forma na universidade. A próxima geração já é uma geração de profissionais melhores. Quando você vai ver, um efeito cascata é magnífico. Então, assim, na minha opinião, se um trabalho social a igreja deve fazer, em primeiro lugar, é a educação. Em segundo lugar, na minha opinião, era a saúde. E terceiro lugar, a administração pública. É o que eu penso, o que eu acho. Mas, por enquanto, ainda só estou com o seminário. Quem sabe um dia a nossa igreja vai ter uma escola. Quem sabe? Eu oro para isso. Depois do seminário, quem sabe a administração pública. Mas, assim, percebam, olha como é difícil. Principalmente a administração pública. Você está envolvido com política, entendeu? Então, talvez esse terceiro eu nunca fizesse. Por quê? Porque já basta o sacrifício com a escola e com o hospital, que também você acaba se esbarrando com questões políticas. Imagina a administração pública. Só um Brasil transformado, né, meus irmãos? Né? Hoje, mexer com política no meio do nosso contexto brasileiro é muito complicado, tá bom? Então, vamos lá, vamos prosseguir. Querem fazer mais algum comentário aqui sobre a sinagoga, alguma coisa? Ô, pastor, a parte desse texto foi bastante esclarecedor para mim. Eu tinha para mim, até então, que Cristo tinha essa tamanha sabedoria ao ponto de ir para o embate com os sacerdotes lá, porque ele tinha o Espírito Santo em si, né? O crescimento dele foi acompanhado pelo próprio Espírito de Deus. E esse texto foi bastante elucidador, assim, para mim. Entender que tinha uma escola nas sinagogas e que desde muito pequenininhos eles participavam dessa escola e eram doutrinados na sinagoga. Foi muito interessante esse texto para mim. Porque a gente tem que lembrar... Eu não tinha essa concepção. Então, a gente tem que lembrar que ele é 100% Deus, por isso que ele tem esse diferencial sobre todos, que ele é 100% Deus, mas ele é 100% homem. Sim, é então, claro. Ele, na perspectiva de homem, ele teria que passar pelo processo que a gente passa. E ele precisou do quê? Dos pais. Por isso que Maria e José eram crentes muito piedosos. E ele precisou também de quem? Ele precisou de mentores, ele precisou de amigos, ele precisou de pessoas que o instruíam. Você pode ver que a família de Maria, pode ver que Isabel era parenta de Maria, né? Eu deduzo, segundo as minhas pesquisas, que Maria, ela era de família, ou ela, Isabel, era de família de Judá, ou é o oposto, Maria é de família de Levita. Eu tinha Porque visto elas não isso. são parentas? Só que Zacarias não é um sacerdote? Zacarias não é o sacerdote? Zacarias é o sacerdote da tribo de Levi. Sim. Isabel de que tribo é? Possivelmente da tribo de Levi, possivelmente. Porque geralmente o pastor buscava o quê? De quem era da mesma linhagem, até para seguir aquela questão de família sacerdotal. Mas poderia haver essa interação entre a mulher de uma outra tribo e o homem da tribo. Então, quando fala que elas eram parentas, ou Isabel era da tribo de Judá, ou Maria era da raiz dos levitas. A Bíblia não revela isso, mas eu deduzo que Maria era da descendência dos levitas. Então, ela já tinha uma tradição pela sua formação. José era de Belém, pode ver que ele é de Belém, de Judá. Pode ver que Jesus nasce de Belém, nasce em Belém, que ele vai fazer o recenseamento em Belém. Maria também vai com ele, por isso que também a gente deduz que Maria podia ser de Belém. Mas aí eu digo,
se Maria nasceu em Belém, mas nada impedia a Maria de ter nascido em Belém, sendo da tribo de Levi. Porque os levitas estavam espalhados nas tribos. Já José não era um levita, porque ele era da tribo de Belém, tanto que é que ele vai fazer o recenseamento na tribo de Belém. Pode ver que no momento do recenseamento, eles vão para as tribos da onde eles eram. E Jesus nasce na tribo Belém de Judá. Então, olha que interessante. Mesmo ele sendo de Belém, ele era um homem muito dedicado, ele era um homem muito consagrado, possivelmente muito apaixonado pelas Escrituras. Podem ver que a postura dele de preservar Maria é de um cristão piedoso, de um cristão consagrado. Ele prefere assumir o ônus, dizendo, olha, você ficou grávida, deixa eu tomar uma fama, que te abusei, porque ninguém vai compreender que foi Espírito Santo, ninguém vai admitir. Então, e eu vou embora, e você fica, e eu levo toda a culpa. Ele acreditou nela. Só um homem consagrado acreditaria que a mulher estava grávida pelo poder do Espírito Santo, sejamos honestos. Só um homem consagrado, olha que coisa fantástica, aqui é uma mensagem, irmãos. Só um homem consagrado assume o ônus, e só um homem consagrado vai embora para preservar a honra da sua noiva. Só um homem consagrado. Sejamos honestos. Aqui é pura espiritualidade. Pode ver. Então, José, eu ouso em afirmar que ele era um homem muito consagrado. E só poderia ser consagrado assim, se ele fosse o quê? Uma carta viva da palavra viva. Fantástico, né? Só que aí o Senhor, durante a noite, dá uma revelação, uma visão, e ele compreende isso. Por ser consagrado, ele cumpre a revelação, assume o ônus, o bônus, e vai e casa-se com ela, mesmo sabendo de todo o BO que ele poderia assumir. Por quê? Só um homem consagrado segue as orientações do Espírito de Deus, entende e discerne o Espírito de Deus. Logo, José e Maria eram muito piedosos, eram muito consagrados. Jesus já nasce nesse ambiente consagrado. Podem ver que os irmãos de Jesus já não eram tão consagrados assim, porque Jesus, quando começa o ministério, eles se rebelam. Mas Jesus, ele cresce como ser humano e se dedica nessa questão do quê? De como criança, de como pessoa, ele ser aplicada no exercício do aprendizado das Sagradas Letras. Fantástico, né? Fantástico, fantástico. Fantástico. É legal ver como que eles levavam isso tão a sério, né? Acho que um pouquinho mais à frente vai estar a parte que os judeus ortodoxos, aqueles que eram bem ferrenhos mesmo, era proibir morar em algum lugar que não tinha ensino. Era proibido, né? Morar em algum lugar que não tinha um ensino. Amém. Mas foi muito legal. Legal. Mais alguma coisa, Johnny? Felipe? É interessante o Gil ter citado a respeito do Espírito Santo. Nós cremos, lógico, né? Mas a gente tem que lembrar que já aos 12 anos Jesus foi testado na sinagoga, né? Então, pelo ensino, a criança até os 12 anos, então, para fazer aquela passagem de idade, né? Para um jovem judeu, então ele tinha que estar bem experimentado. Então, são 12 anos de vida já sendo ali formado a sua educação religiosa pelos pais, né? Tanto que eram testados na sinagoga. E Jesus passa a ter... O Espírito Santo vem sobre Jesus aos 33, aos 30, né? Então, pensa, Jesus até os 30 ali, 100% humano, né? Óbvio, né? Que é Deus, mas o ministério de Jesus começa aos 30. Então, Jesus foi aplicadíssimo até os 30 anos. A gente não sabe o que ocorreu. Temos pequenas flashes, assim, do que foi a vida de Jesus antes dos 30, né? Exatamente, filhote, bem colocado. E mesmo que ele não tinha sido batizado com o Espírito Santo, isso não quer dizer que ele não foi treinado pelo Espírito Santo, isso não quer dizer que também ele não foi dedicado sozinho como mente, como corpo, como paixão. Então você vê que Jesus, ele era muito dedicado, muito consagrado até os 30, cumprindo a vontade de Deus, tudo. Nos 30 anos, como o Felipe bem lembrou, que é o início do seu ministério, ele é batizado com o Espírito Santo, e por isso que aí começam coisas extraordinárias na vida dele, que é o ministério. Né? E por que os 30 anos? Fala, Felipe, depois eu vou fazer a pergunta, por que os 30 anos? E interessante, né, pastor, que tudo que ele aprendeu, como o senhor disse, veio das Sagradas Escrituras por um casal consagrado, e quando ele passa a ter em si, habitado em si,
o Espírito Santo, ele cumpre aquilo que ele aprendeu a vida inteira, ou seja, como eu disse na aula passada, né? Jesus era um laboratório vivo. Ele era a prática daquilo que estava nas Escrituras, né? Mostrando a prática da lei na sua totalidade, né? Muito bem. E a gente tem que lembrar outra coisa, irmãos. Quando a gente fala do 100% divino e 100% humano, Filipenses fala que ele se esvazia do divino. Não é que ele perde, é que ele não usa do divino. Ele não usa do seu ser divino enquanto ele estava aqui. Porque aí ele explora todo o lado humano. Vocês vão aprender bastante isso em teologia sistemática. A gente vai trabalhar bastante nisso lá na frente. Mas assim, a gente tem que lembrar que aqui, como o Felipe lembrou nessa prova dos 12 anos, foi a aplicação dele, a dedicação, o amor dele. Agora pergunta, por que aos 30 anos ele começa o ministério? Por que não começou o ministério aos 20? O judeu ele era alistado aos 20 anos para o exército. Por que Jesus não começou o ministério aos 20? Felipe, por último. Aos 30 anos, né, os judeus era considerado um adulto praticamente perfeito, assim, vamos dizer assim, não é a palavra ideal a usar, mas um homem assim, um homem completo, sua inteligência. O pastor já fez algumas citações a respeito disso. Já fez? Ah, então não vale, eu já dei. Aí, ó, Eu tinha guardado essa informação. Chutou bem. Então era isso mesmo. Aos 30 anos é a maturidade plena. É o homem formado. Até Exato. 30, você só é adulto. Você já é de maior, mas não, vai lá para a guerra, você não pode. Não, 30 anos você pode. Não, fala que agora vamos ouvir. Tem 30 anos, então já sua barba já está grossa, você já tem uma experiência, já tem filhos. Então agora você pode falar alguma coisa. Entendeu? Por isso que ele começa, mas poderia ter começado antes, né? Vamos lá, gente, continuando a leitura aqui desse nosso texto tão rico, tão rico. Pode ler para nós, quem quiser. Ligado à sinagoga, havia uma escola elementar para os meninos, que funcionava nos dias da semana. Criava-se onde existissem 25 alunos e era obrigatória a frequência. Na verdade, não se admitia que um judeu ortodoxo vivesse em lugares sem escolas. Caso vivesse em lugares separados por um rio, ambas as localidades deviam ter sua escola, a não ser que se vencesse o rio por uma ponte. O menino judeu começava a frequentar a escola aos 6 anos e estudava as escrituras até os 10, começando pelo Levítico. Estudava a lei, a história, os profetas e a poesia, recebendo assim educação religiosa e moral e enfronhando-se dos ritos e cerimônias de sua gente. Dos 10 aos 15 anos, estudava as interpretações orais da lei, e aos 13 tornava-se filho da lei e membro responsável da congregação da sinagoga. Percebe-se que Jesus conhecia de cor quase todas as sagradas escrituras, não só pelas citações diretas que delas fazia, mas também pelas numerosas alusões que fez à lei, a Isaías, a Jeremias, a Daniel, a Joel, a Oséias, a Miqueias, a Zacarias e Malaquias, e principalmente aos Salmos, afirma no Cônego Farrar. Acho que tá certo, né, Farrar? Jesus mostrou seu preparo não só quando, aos 12 anos, enfrentou os rabinos, ou rabis, no templo, mas também nas crises mais apertadas, frente aos mais severos críticos de todos os tempos. Olha aí. Então, olha esse texto, que lindo, irmão. Você vê aqui, ó, a questão da escola. Olha só, nenhuma criança ficava sem escola. Tem um rio, então tem que ter uma escola dos dois lados. Ah, tem ponte, então pode só ter desse lado. E olha só, olha o roteiro. Levítico, depois eles iam para a interpretação, depois eles iam para os salmos. Olha que fantástico. E ó, dos 10, aqui, olha esse texto aqui. Dos 10 aos 15 anos estudava as interpretações orais da lei e aos 13 tornava-se filho da lei. Como que é esse termo no hebraico, irmãos? Lembram? Eu falei há pouco. Filho da lei, interessante nisso aí. Eu falei há pouco. Como que é o nome que se dava? Eu lembro que o senhor falou, mas não vou lembrar agora o termo. Bar mitzvah. Bar mitzvah. Bar mitzvah, que significa bar, filho da lei. Né? Lembra
de Jesus quando ele falou para Pedro, para João e Tiago, sobre o filho do trovão? Lembra? Vocês são filhos do trovão. O que Jesus disse? Lembram? Bar é filho, né? Então, o que seriam filhos da lei? O Felipe tocou há pouco na prova que Jesus fez aos 12 anos. O que acontecia, irmãos? Por que havia isso? O que vocês aprenderam sobre essa filhos da lei? O que vocês aprenderam já sobre quando Jesus vai ao templo aos 12 anos? O que vocês aprenderam? O pastor, não entendi sua pergunta. Não? Quando Jesus vai ao templo aos 12 anos, ele faz uma prova. Felipe há pouco comentou alguma coisa. Ok. Que foi essa prova do Bar Mitzvah. O que vocês aprenderam sobre isso? O que vocês acham que acontecia com eles ali? Honestamente, eu nunca parei ou debrucei para tentar entender o que era falado lá. Então, eu, sinceramente, imagino que haviam perguntas, como acontece numa escola convencional, né? Tipo assim, uma chamadinha oral relacionado ao Pentateuco. Bom, acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Perguntas diversas relacionadas a esses... Mas para que fazia essa prova aos 12 anos? Qual era o propósito? Bom, acredito para verificar se eles de fato estavam sendo cumpridores das escrituras, né? Uma vez que a Bíblia nos ensina, né? Pelo menos não ensina, a ensinar as crianças com relação à palavra, baseado até no que o próprio Deus no passado já havia mencionado, né? De transmitir de modo oral aquilo que ele já havia ensinado ao seu povo. Então, e você, Gil, o que você acha? Eu não tinha conhecimento nenhum sobre isso. Eu vi aqui agora que existiam as escolas nas sinagogas. Para mim, Jesus e toda a sua sabedoria vinha do Espírito Santo que acompanhava o seu crescimento. Não tinha ideia que Jesus foi ensinado na escola em uma sinagoga. Joia. Então eu tô fazendo essas perguntas, por quê? Porque é para literalmente forçar vocês a refletirem, pensarem, e eu também saber o que vocês aprenderam, até porque aqui é o momento de aprendizado mesmo, né? E é importante eu pontuar sobre isso, porque você vê, pode parecer que a gente está gastando muito tempo, mas isso tudo a gente está em cima do conhecimento das Escrituras. Então, eu estou só gastando esse tempo mesmo como processo didático, pedagógico, para que vocês acomodem esse conhecimento. Por quê? Como que a gente trata muitas vezes as nossas crianças? A gente vai ensinando em casa, vai ensinando na igreja, e depois que eles já estão ali com 7, 8 anos, a gente deixa ele na classe de escola bíblica dominical, e ele vai crescendo, aí depois, quando ele está lá com seus 12 anos, ele fala, pastor, eu quero se batizar. Aí o pai chega pro filho e fala, filho, você tem certeza que quer se batizar? Tenho. Aí o pai chega com o filho e fala, pastor, meu filho quer se batizar. Aí passa por uma classe, não é assim mais ou menos o que acontece conosco? E aí ele passa por uma classe e se batiza. O nosso processo é meio parecido, mas quando a gente vai estudar um pouco mais a história judaica, era um pouco diferente. O que era filhos da lei? Tinha uma coisa bem interessante aqui. Essa prova era a prova que agora aquela criança realmente ela se tornaria aos 12 anos uma pessoa apta a se tornar um judeu pelo fato de defender todos os princípios por livre e espontânea vontade e pelo seu próprio saber. Então, por exemplo, aquela prova era uma prova que, além de aprovar o candidato ou não, dava a ele uma certa classificação de maturidade e também dava a ele um acesso privilegiado. Por quê? Lá no templo havia a pátio dos gentios. Lembra que na Bíblia não vai falar pátio dos gentios? Lembra disso?
Lá no templo havia a parte que também era das mulheres e das crianças e a parte dos homens judeus. Quando uma criança passava pelo bar mitzvah e ele se tornava filho da lei, ele estava recebendo o título de que agora ele deixa de estar entre as mulheres e crianças e agora ele passa a estar com os homens, ouvindo a lei com os homens, aprendendo a lei com os homens, não mais com as crianças nem com as mulheres. Por isso agora era literalmente não só o início da sua adolescência, se a gente poderia dizer da pré-adolescência, mas era o acesso deles à parte dos homens. Isso dava para a criança um significado. Eu estou aqui pelo mérito, porque eu passei pela prova com os rabinos, eu passei pela prova com os meus mestres. Está entendendo? Olha que interessante. Agora vocês nunca mais vão esquecer disso, nunca mais. No episódio de Jesus, ele vai, faz a prova, que nota que ele tira? Pelo depoimento dos líderes, que está registrado nos evangelhos. Que nota que ele tira? Tira 10. Eu acho que é 11, hein? Eu acho que é 11 também, viu? É. Eu tiro 10 mais, eu acho que era 11. Agora, olha que interessante. José e Maria, há pouco eu falei que eles eram pais piedosos. Eram ou não eram? Sim. Sim. Aí talvez você fale, pastor, que pai piedoso que é esse? Que vai ver que o filho se perdeu depois de 3 dias. Verdade. O que é um pai piedoso? Esse pai é um relaxado. Que está cuidando do Messias. Essa mãe é uma desleixada. E se ela fosse uma mãe zelosa, não ia notar que Jesus está perdido no 3º dia. Agora, olha que coisa. Talvez o Felipe vai se lembrar, porque eu já preguei essa mensagem. Por isso que eu já ensinei isso na igreja há muito tempo atrás, eu não sei se ele lembra disso. Mas não foi a questão de desleixo. Olha que interessante. Jesus sai de Nazaré com Maria, junto com a carruagem das mulheres. As crianças ficavam com as crianças. As mulheres ficavam com as crianças. Então, possivelmente, Jesus, ainda como uma criança, vem na carruagem junto com as mulheres e crianças. Estão entendendo? Porque ele ainda não era filho da lei. Não tinha passado pelo bar mitzvah. Porque quando eles faziam a peregrinação, viam homens nas suas carruagens e viam as mulheres e as crianças. As famílias iam fazendo essa peregrinação, iam subindo até Jerusalém. Lembra? Jerusalém fica no alto de uma colina e eles vão subindo para Jerusalém. Aí o que acontece? Chegaram em Jerusalém, Jesus fez a prova. Jesus já foi aprovado, não foi? Então eles estão voltando para casa. O que Maria pensou? Agora que ele foi aprovado como homem, está do lado de quem? José. Do pai, José. E aí José, também sabendo que Jesus também tinha muita relação com a sua mãe, que ele gostava muito, pensou, não, ele quis ir voltar com a mãe, é a última vez que ele volta com a mãe. E de repente, quando ele se vê, pelo amor de Deus, onde está o menino? Estão entendendo? Porque agora ele não volta mais como uma criança, ele volta agora como um homem. Então deu essa dúvida, por isso que ele se perde. Ficou claro. Né? Muito tem interessante. ditadinho. Hã? Tem um ditado popular que fala que o cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Entendeu? Exatamente. Entendeu? Só uma pergunta, na verdade, uma curiosidade, tocando nesse assunto aí, né? A câmera está fechada, Gil. Você fechou de propósito ou não? Johnny, pois não. Não, se quiser deixar fechar, pode deixar. Tá bom. Eu ia perguntar, ele se tornar filho da lei era um certificado visível ali ou era verbal? Então, eu não sei, mas eu tenho um livro que fala sobre isso, eu não me recordo agora exatamente, mas eu sei o seguinte, ele passava, então ele recebia agora o direito de estar entre os homens. Então era como se fosse um diploma que ele recebia pelo mérito. Ele passa pela prova, e no caso Jesus tirou 11, né, ou 20, e ele passou e os mestres ficaram encantados. E tanto é que quando ele fala com Maria e com José, eles estão ali chamando a atenção e Jesus diz, mas você não sabia que o meu lugar é na casa do meu pai? Ou seja, eu vivo na casa do meu pai. O que vocês estão pensando, né? Vocês esqueceram que eu fui projetado por um propósito maior?
na visão que Deus te deu, pai, e na revelação que o anjo te deu, mãe. Tipo assim, minha obra é essa, é a casa do meu pai, vocês estão só me ajudando por enquanto, entendeu? Então, na realidade, Johnny, ali ele passava por esse processo como um processo no sentido de agora ele poderia ser considerado aquilo que a gente faz no batismo, entendeu? Agora você tem certeza que você quer se batizar? Então me prova a razão da tua fé. Tá bom, então eu vou te fazer algumas perguntas. Vamos ver como você se sai. E Jesus saiu muito bem. Só que nesse caso, no nosso caso, a gente batiza. No caso deles, era o acesso aos homens. Lembra que eu falei que tinha a parte das mulheres e crianças e a parte dos homens no templo. Então havia essa separação. Por que isso? É como se fosse um estágio novo da vida, sabe? Que nem na escola. Saí do fundamental, agora fui para o ginásio. Saí do ginásio, fui para o colégio. Saí do colégio, fui para a faculdade, agora estou formado. Entendeu? Agora, se havia um certificado, eu não sei. Eu deduzo que deveria ter alguma coisa, algum memorial, porque os judeus são cheios de memoriais, né? Deveria ter algum memorial, mas eu não sei te dizer propriamente dito. Agora, é lindo quando a gente começa a entender e construir tudo isso, né, irmãos? A gente vê o nosso... Agora, vamos lá, vamos aplicar tudo isso na nossa vida. Olha a nossa função como levitas, como sacerdotes, como professores de escola bíblica. Onde a gente começa na nossa casa e depois a gente expande para os outros e a gente tem que inculcar a palavra de Deus no coração das pessoas. Entendeu? Olha o nosso dever. Né? Vamos ser sinceros hoje em dia, gente. Hoje a pessoa chega e fala, pastor, eu quero se batizar. O que vocês acham que vamos lá, de todos os que se batizam, será que todos os que se batizam estão tendo convicção do seu batismo? Entendeu? Estou falando aqui como povo de Deus evangélico, no nosso momento contemporâneo. O que vocês acham? Mesmo nas nossas... Vamos pensar nas igrejas sérias. Será que estão sendo preparados adequadamente para passar para o batismo? Está entendendo? Jesus, ele passou por uma prova e ele passou com louvor. Será que as pessoas que hoje se batizam estão passando pelo batismo cientes do que é o batismo? Aí talvez vocês digam, mas pastor, o eunuco da Etiópia não se batizou com Filipe ali na hora? Aí eu faço a pergunta para vocês. O que o eunuco estava lendo? Isaías. E ele estava vindo de que festa? Não. Pentateuco, Páscoa. Ele estava vindo Pentecostes. Pentecostes, é. Mas possivelmente ele tinha passado pela festa da Páscoa, tinha ficado todo o período lá em Jerusalém, que foi o burburinho de que Jesus tinha ressuscitado, e tinha estado agora na festa de Pentecoste, e agora ele estava voltando, e ele estava lendo o profeta Isaías, como fruto do quê? Daqueles burburinhos. Qual é o profeta messiânico, irmãos? Isaías. Então a cabeça dele já devia estar ali sendo bem sacudido, o coração dele. E o Espírito Santo de Deus leva Filipe, arrebatando Filipe. Olha que interessante, irmãos. Ele não era leigo. Estão entendendo, irmãos? Ele não era leigo. Ele conhecia o que ele estava passando. Estão entendendo, irmãos? Muitas pessoas chegam na igreja e muitas vezes vão se batizar e a pessoa, não, eu estou querendo, estou pronto, mas ela nem sabe quem é Jesus, nem sabe o motivo do batismo, não sabe de nada. Estão entendendo, irmãos? Eu não estou dizendo que Deus não pode fazer exceção, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, que a educação sempre foi a base de toda a construção do Velho Testamento. Jesus demonstra desde cedo que a educação foi a base dele. A gente não pode desprezar essa base, estão entendendo, irmãos? É forte isso, né? Eu sei que está quebrando vários paradigmas aqui, né? Talvez você está dizendo assim, mas pastor, será que a gente tem que saber que nem Jesus? Não, não é isso, irmãos. Eu não quero exigir de uma adolescente que ele conheça tão bem quanto Jesus. Pelo amor de Deus, Jesus foi perfeito. Nem nós somos perfeitos. Mas eu estou dizendo o seguinte, saber os motivos pelo qual estão fazendo aquilo. Estão entendendo? Vou dar outro exemplo aqui para resolver e tirar toda a atenção. Vamos supor que nós 4 aqui estamos num país árabe, tá?
Fomos enviados pela empresa que a gente trabalha, nós somos 4 engenheiros, e fomos enviados para Dubai, ou para a Arábia Saudita, vamos melhorar, para a Arábia Saudita. Estamos trabalhando lá numa petrolífera na Arábia Saudita, nós 4 somos cristãos, nós 4 fomos para lá, e nós 4 temos um propósito de evangelizar árabes. Não sei se você sabe, a Arábia Saudita, ela proíbe qualquer pregação de qualquer outra coisa que não seja a religião islâmica, certo? Que quem for pregar e ensinar pode ser punido, inclusive ser preso, ser enforcado, etc. e tal, entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos lá na nossa empresa e nós estamos vivendo o cristianismo e nós estamos vivendo a nossa fé. Aí nós começamos a chamar a atenção de bastante pessoas e, de repente, a gente começa a evangelizar algumas pessoas de uma forma bem estratégica e a gente consegue ganhar algumas dessas almas para Jesus. Sejamos honestos. Vocês acham que um árabe, quando ele deixa de ser muçulmano e se torna um cristão, ele está pronto para se batizar ou não? O que vocês acham? Me arruma o primeiro balde aí, porque não vai que não dá tempo, né? Hã? Não, tá extremamente convicto, né? Não tenho dúvida. Me arruma um balde aí. Lá a gente vira até presbiteriano. A gente batiza por aspersão ou por efusão. Viramos luterano e presbiteriano, certo? Até na areia do deserto a gente batiza. A gente batiza. Né? Agora, olha que interessante. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha só. Aquele muçulmano, naquele período de evangelismo, será que ele assimilou o que os nossos discípulos aqui assimilam durante 1, 2 anos? Não. Mas olha só, o pouco que ele assimila, ele está disposto a morrer por Cristo. Porque ele sabe que vai ser rejeitado da família, vai ser escorraçado da sociedade e pode ser preso porque ele virou cristão. Vem cá. Quer mensagem do evangelho mais poderosa do que essa? Ele não soube muita coisa e nem muita doutrina, mas a essência, ele está disposto a morrer e sofrer por Cristo, pelo Nazareno. Entenderam, irmãos, o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo que o que é ensinar a teoria e o que é aprender na prática? Quantos são aqueles que hoje passam pelo batismo, mas não estão dispostos nem a morrer por nada, entendeu? Está entendendo, gente? A pessoa até aprende que Jesus é o Salvador, que a igreja é importante, mas não está disposto nem a dizimar. Entendeu? Quanto mais morrer por Cristo. Ele está disposto a ir para a igreja para ser abençoado. Estão entendendo? Então, no momento em que uma pessoa está disposta a renunciar o seu ego, a carregar a sua cruz, a renunciar a sua vida e a levar a cruz de Cristo, mesmo não conhecendo muito de Cristo, mas ele está disposto a morrer a cada dia para glorificar a Cristo e para adorar a Cristo, ele está pronto para o batismo. Quer coisa mais profunda do que isso? Estão entendendo? Quando eu falo sobre conhecer o principal e dominar o principal, é a vida de cruz. Uma pessoa lá na Arábia Saudita, ou qualquer país árabe, que entendeu que a vida de um cristão é a vida de cruz e de renúncia, mesmo que ele não saiba de tudo, ele já está pronto para o batismo. Porque, como o Felipe disse, talvez aquele camarada que está confessando a vida a Jesus, ele não tem nem tempo de se batizar, porque vai ser morto. Vai ser escorraçado, vai ser apedrejado em praça pública porque apostatou da fé dos seus ancestrais. Estão entendendo? Então, por isso que Deus faz algumas exceções. Porque ali houve uma verdadeira conversão. E aí a pergunta que eu fiz há pouco, que eu refaço de novo. Será que muitos dos nossos irmãos que passam pelo batismo passam convictos dessas verdades? Ou passam porque o pastor está ali falando, olha, a tua vida vai melhorar, vai dar tudo certo para a tua vida, Deus vai abrir porta de emprego, então se batiza. Aí o camarada se batiza e é demitido. Aí ele desvia. É claro, a gente prometeu que Deus não promete. Está entendendo? A gente prometeu as bênçãos dessa terra. É claro que Deus pode abençoar, mas os valores de Deus não são os valores dos homens. Estão entendendo, irmãos? Ficou claro, Johnny? Ficou claro, Gil? Ficou claro, Felipe? Querem comentar alguma coisa? Ficou claro, pastor. Tranquilo? Chega a ser até preocupante, né? Pelo estado mercantil que se tornou a igreja, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não é. Por isso que o nosso desafio, Felipe, meu e o nosso, porque aqui a gente está sendo formado para quê? Para ensinar uma nova geração, é imenso. É difícil demais. A gente não vai impedir que uma pessoa se batize, desde que ela professe a fé.
mas ao mesmo tempo a gente espera dela o quê? Esse cristianismo vivo e que agrada a Deus, né? Que não depende de nós, depende da pessoa, né? Tá bom, meus irmãos? Vou parar a gravação aqui que tá dando tempo também, tá bom?